Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora vocês estão vendo isso. Hoje eu vou conversar com o Bernardo Kirster, eu tinha essa dúvida antes de fazer, só pronunciar corretamente, Kirster, não é? Com trema Tá, alemão. beleza. E ele virá a Goiânia nos dias 14, porque a gente vai ter um fórum em Goiânia, como vocês sabem, Fórum dos Conservadores, e a gente vai ter o privilégio de ter a presença do Bernardo aqui no dia 14. E aí a gente decidiu fazer um bate-papo hoje para ele poder dar uma pincelada sobre quais são os pontos e os tópicos que ele vai falar na palestra e por que é importante que você compareça, escute e aprenda, porque é através da informação que a gente vai conseguir lutar essa batalha cultural. Bernardo, muito bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem, meu querido? Muito obrigado, viu? Prazer estar aqui. Bernardo, então vamos lá. Eu sei que você está viajando o Brasil, né? Você está levando essa batalha, tem muitos frontes, a gente conhece, né? Você já participou de um outro fórum, se eu não me engano, ou até dois, né? E agora a gente está no Fórum de Goiânia, no Fórum dos Conservadores de Goiânia. Primeiramente, qual é a importância desses fóruns que estão se proliferando no Brasil cada vez mais? Qual a importância? Você poderia nos falar? Meu cara, eu acho que são duas. A primeira delas é agregar pessoas para um fim comum, né? Ou seja, nós restaurarmos a cultura, a alta cultura no Brasil, a gente firmar a nossa fé e ter criar grupos de resistência, de estudo, de propagação, divulgação e produção de conhecimento e depois, inclusive, até de influência política, etc. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que estes centros possam também ser centros propagadores de boas ideias onde quer que possam estar. Ou seja, então vamos lá no fórum, lá em Goiânia, beleza, a gente faz a coisa, tudo bem. E aí, fizemos uma palestra e todo mundo foi para casa e não deu nada? Não, a gente tem que dar alguma coisa. Então as pessoas têm que se juntar, têm que se conhecer, têm que trocar cartão, têm que se encontrar frequentemente, têm que criar grupo de estudo, tem que, entendeu? Então, assim, e esse fórum serve para cada palestra lá que vai durar, será 40 minutos, uma hora, não tenho ideia mais ou menos do tempo, mas são linhas gerais que cada um vai dar sobre cada tema. Então eu vou falar, sei lá de revolução cultural, marxismo, talvez globalismo um pouquinho e tal. Então, assim, mas eu vou dar naquele tempo ali uma pincelada de linhas para vocês pesquisarem, né? Porque nesse tempo não tem como a gente explorar muito, né? Infelizmente. Então é mais para a gente orientar vocês, localizar no assunto e dar linhas de trabalho, entendeu? Isso é fundamental. Dá um Entendeu? norte, né? Porque a gente escuta sempre que está tendo essa onda conservadora. Eu não sei se eu concordo muito com esse termo, para mim não é uma onda conservadora, é um despertar. Mas até quero ouvir sua opinião sobre isso. Mas não adianta nada ter uma onda, ter um movimento, mas sem uma direção, né? Sem uma organização. E uma coisa que a gente percebe que onde o conservador perde muito, onde nós sempre perdemos é falta de organização. Uma coisa que a esquerda ela pode ter todos os defeitos do mundo, mas uma coisa ela tem o mérito de se organizar muito bem, uma espécie de exército, né? Eles têm uma hierarquia meio que de exército. Enquanto que o conservador ele tem aquela sua preocupação com a sua família, sua comunidade mais imediata, né? Ele acaba ficando ali mais realmente naquilo que ele pode interferir e mudar. Né? Ele não tem visões de mudança de mundo, engenharia social. Então a gente acabou perdendo. Falando nisso, por que você acha que a gente perdeu tanto na questão dos principais pontos da sociedade, né? Que é a cultura, a educação? Onde foi que nós falhamos em mantermos o bom senso como sei lá, a prioridade da sociedade? Eu acho que o brasileiro, em geral, sempre teve bom senso. O problema é que, nunca perdeu, aliás, o bom senso. O problema é que os aparelhos culturais, né, ou seja, as universidades, as editoras, as mídias, as escolas, o cinema e etc., foi praticamente todo ele tomado por revolucionários culturais, ou seja, pessoas que buscam utilizar os aparelhos culturais não para elevar o nosso espírito, né? Não para expressar impressões da realidade ou para divulgar obras maravilhosas e para nos ajudar a viver melhor esse mundo, para a gente pegar, no caso da beleza, né, as coisas banais da nossa vida e transformar isso numa coisa muito mais bonita, etc. Não, se transformou simplesmente em propaganda de partido, se transformou em enfiar crucifixo no ânus, se transformou em fazer chacota da religião, em ficar lá fazendo macaquinho nas universidades, se transformou nisso, né? Ou seja, se transformou por ideologia, né? Ideologia é uma coisa que murcha rápido se você não inova, e ficar inovando ideologia dá trabalho, e esse povo está muito burro, né? Então eles estão repetitivos, né? E está ficando chato já, a gente não aguenta, é sempre a mesma coisa. Então, o brasileiro sempre teve um senso comum, muito bem preservado. O problema é que a massa que
esse grupinho de militantes que desde o final dos anos 70 ali começou a entrar nas universidades, nesses aparelhos culturais, eles tomaram conta da coisa e não saíram desde então. Então, assim, agora que nós estamos devagarzinho começando a tomar conta do problema, graças principalmente ao trabalho do professor Olavo e de alguns outros, mas de que nós temos que começar a ocupar ou criar órgãos concorrentes para começar a suplantar esse trabalho, né? Então, eu não sei quantos conservadores, por exemplo, estão dispostos a passar uma vida na universidade, lá sendo professor, lutando a vida inteira, sendo zoado, achincalhado, perseguido a vida inteira, para ajudar as pessoas lá na universidade. Isso aqui tá muito chato, foda-se, eu vou embora, entendeu? Então, o conservador tem de sim ter essa questão quase que meio egoística e bucólica, de cuidar da sua família e tudo mais, mas ele tem que ter um senso de amor ao próximo, né? E dar um pouco do seu sangue, da sua vida, da sua pele, dos seus anos de juventude, né, de força, para promover o bem, enfim, ajudar a salvar as pessoas, né? Que é exatamente o que você faz, né, Bernardo? Viajando pelo Brasil, dando palestras, com seus vídeos, né, contribuindo sempre. Você falou uma coisa que eu acho que eu vou fazer um gancho agora, inclusive, para o tema da sua palestra. Setores específicos e estratégicos da sociedade foram dominados, foram infiltrados e dominados pela ideologia da esquerda, né? Você acredita que isso está acontecendo também na Igreja Católica? Sem dúvida, já faz um tempo, hein? Já faz um tempo, meu querido. Desde os anos, eu acho que desde os anos 20, do século 20, ali a partir do momento em que Stalin começa a assumir o poder ali, do Partido Comunista na Rússia, ele já começa um processo de tentativa de infiltração com agentes na igreja. Teve um sucesso em alguns países, mas no Brasil ela se deu de outra maneira, não foi através do serviço secreto, etc., apesar que teve alguma ajuda ou outra aqui, a gente suspeita, mas no Brasil ela se deu através da teologia da libertação, que talvez tenha sido um dos casos de revolução cultural mais bem-sucedidos na face da Terra, porque eles tomaram quase que o clero inteiro, né? Tomaram uma conferência episcopal inteira, né? Então, infiltrando a igreja desde dentro, porque algumas linhas marxistas achavam que você tinha que ir contra a religião, outras achavam que você não devia dar bola, outras achavam que não devia nem pensar no assunto, e outras perceberam que não dá para destruir a igreja, que você tem que se aproveitar dela, entendeu? Então, só uma adenda aqui. É isso, então, que você percebe que está acontecendo. Ao invés de, por exemplo, nos primórdios dos movimentos comunistas, eles queriam destruir as religiões. E agora você acha que eles estão querendo se aproveitar como plataforma para regimentar a população? Porque assim, toda vez que se persegue a igreja, que se vai contra a igreja, contra os cristãos, isso só aumenta o número de cristãos. Entendeu? Então, você começa a matar cristão, o negócio espalha, e o cristão só aumenta. Então, o que você tem que fazer? Eles estão certos, são gênios do mal. Você tem que entrar na igreja e modificá-la desde dentro, enfraquecer a fé, mudar o sentido das palavras, mudar as orações, tudo ir esfriando, todo o conteúdo transcendente, toda a visão de eternidade, jogar tudo aqui para a terra, entendeu? Fazer as pessoas virarem porcos, sabe? Acho que porco, eu acho que é um dos poucos bichos do mundo que não consegue olhar para cima, sabe? Então, então vira todo mundo porco, sabe? Que fica só comendo bosta e não olha para cima. Né? Entendi. Porque o que fica interessante, o dado que é interessante é uma das coisas que era um dos maiores obstáculos da propagação do marxismo cultural é hoje a plataforma usada por eles. Como você acha que isso aconteceu? Tudo bem, o dado é fato, eles se infiltraram na igreja, em grande parte dela. Mas como que eles conseguiram fazer isso? Nossa, cara, é uma explicação longa, mas resumindo é o seguinte, eles criaram pequenos grupos de estudo, alguns surgiram ao mesmo tempo em diferentes lugares, e não tinham conexão entre si, e eles começaram a começaram a bolar teorias e ideias, isso é a partir dos anos 50, e alguns bispos chegaram no final de 65 num acordo de que aproximadamente 500 bispos chegaram a um acordo de que eles iriam divulgar essas ideias, né, de marxismo com teologia católica onde quer que eles estivessem. E então, alguns anos depois, ali no começo dos anos 70, chegam esses intelectuais brilhantes, maravilhosos, um brasileiro e um peruano, o Hugo Asman e o Gustavo Gutierrez bolam a teologia da libertação, dão na mão desses bispos e eles divulgam para o mundo inteiro, né? Ou seja, você pensa, um bispo
sei lá, numa cidade como Londrina, onde eu moro, ele tem, desculpa, ele tem uns 250, 300 padres na mão dele. Cada padre tem 1 ou 2 missas por dia, com, sei lá, uma média de 150 fiéis. Então você pega uma missa por dia ou 2 missas por dia com 150 fiéis, isso cada padre. Multiplica isso por 200 e depois por 500. Ou seja, essa é a capilaridade que o negócio teve assim, questão de anos. A mola propulsora mesmo, né? É um negócio que é o sonho de qualquer ditador ter um poder desse, né? Então, desse modo que ela se espalha. Claro que a explicação é mais complicada disso, mas resumidamente, em termos técnicos políticos, o passo foi mais ou menos esse, entendeu? Então aquilo espalha para os bispos, e os bispos vão minando na sua diocese, e os quadros políticos, tipo Frei Beto da vida, esse povo todo, vai trabalhando nas bases para formar grupos políticos, né, que foram as comunidades de base, etc., no final dos anos 70, e aquilo depois formou o PT. E depois nós estamos onde nós estamos, né? E vamos sair disso, se Deus quiser, né, Bernardo? Como disse a Dilma, né, agora o Bolsonaro... A destruição da destruição. Está destruindo a destruição, né? Maravilha. Olha, ela acertou em cheio. Foi o sincericídio que ela teve ali, né? Foi. O Bolsonaro está destruindo a destruição. Foi maravilhoso. Brilhante. Olha só, uma coisa que eu escuto muito, né? Eu acompanho muito o Jordan Peterson, não sei se você conhece ele. Sei. Ele fala uma coisa que quando as pessoas falam do medo do marxismo cultural, que eles não entendem que houve uma transferência, na verdade, nesses últimos anos, que não é uma questão de marxismo, não é o comunismo, porque eles perceberam que isso aí já não tinha mais aquela mesma aderência que antigamente, depois de centenas, dezenas de milhões de mortos no século XX, né, que foi o experimento da esquerda, que fracassou completamente. Então ele fala muito sobre essa questão do pós-modernismo, né, que agora relativiza tudo, todos os valores, não existe nenhuma verdade objetiva, que todo fenômeno da natureza tem infinitas interpretações e que uma interpretação que se torna prioritária, preponderante, na verdade, ela é uma imposição de um grupo opressor. Aí eu te pergunto, é real ainda esse medo do marxismo cultural ou você acha que já houve essa transferência desse pós-modernismo de colocar tudo numa forma relativista, né, e não existe moral, não existe princípio, tudo é uma opressão de algum grupo elitista? Eu até, de certo modo, eu concordo com o Jordan Peterson, mas se você for analisar bem, o pós-modernismo só é um outro nome para o modernismo. Se você... Assim, o que vem pós-modernismo? Pós-modernismo significa uma coisa pós-modernismo. O que é isso? Ninguém sabe dizer o que é. Não tem, porque não chega. O que tem depois do fim do caminho? Não sei lá o que tem, você me diga. Então, assim, se você for analisar bem mesmo o pós-modernismo, ele é o velho modernismo. Pega, por exemplo, o modernismo como heresia dentro da igreja. O que ele acreditava? Acreditava na submissão da ciência, como esses idiotas acreditam que a ciência determina todas as verdades. Acredita que a verdade é relativa, que a interpretação depende da situação. Não acreditam na transcendência. Acreditam que o homem não tem um fim natural posto por Deus. Eles acreditam que a razão humana é capaz de resolver todos os problemas. Eles acreditam que é possível bolar um esquema de sociedade, eles acreditam... Escuta, então, o que é isso aí, o pós-modernismo? É o velho modernismo com outra cara, entendeu? Ele passou um batom, entendeu? Botou um silicone, ficou mais bonitinho e se apresentou para nós de novo. Então, é o velho modernismo de novo. Então, assim, que no fim das contas, acaba ecoando bastante coisas de Marx, porque Marx também não acreditava na verdade. O Marx acreditava que a única verdade que existia eram as relações econômicas, todo o resto era ideologia. Então, religião, filosofia, escola, sindicatos, tudo é ideologia para justificar a ideia de que você possui alguma coisa, né? Então, eu não sei, eu acho que as pessoas... eu acho que essa ideia dos marxistas de tentar jogar a culpa aí no modernismo, do pós-modernismo, ou tentar criar essa coisa, eu acho que é uma bobagem que as pessoas assim nem sabem muito bem definir o pós-modernismo, agora ver esses imbecis com o conceito de pós-verdade, ou sei lá o que é isso, entendeu? Não tem, ou é verdade ou é mentira, ou é assim, entendeu? Pós-verdade, é outro jeito de chamar de mentira, entendeu? Então, esse conceito de pós não sei o que, eu tenho um pavor disso. Eu também tenho pavor de pós e new. É o new, não sei o quê, é o new liberal, neo disso, neo aquilo. Tudo bem, daí vamos lá, imaginar. Então tá bom, teve o modernismo, agora tá conservador, neoconservador, aí vai ter um outro tipo no futuro, vai ser o quê?
Ultra neoconservador? Nossa, pelo amor de Deus, que santa paciência. Dá um nome melhor, ter criatividade. Até nisso, até da criatividade dos nomes, o negócio tá caindo, né? Tá decaindo. Pois é, bobagem. Olha só, então você virá aqui no dia 14, a sua palestra vai ser às 7 horas da noite, certo? Isso. O seu tema é Marxismo Cultural, Revolução Gramsciana na Igreja Católica. Eu queria que você deixasse uma mensagem assim convidativa, sabe, Bernardo? Para as pessoas poderem assistir, o que elas vão ganhar, o que elas vão conquistar em poder assistir a sua palestra. Perfeito. Meu querido, é o seguinte, o assunto de revolução cultural, revolução gramsciana dentro da Igreja Católica, é um assunto que toca a todos nós. Se você é protestante, é católico, é ateu, umbandista, é o caramba, santo daime, não me importa. O que importa é que você perceba o seguinte: a Igreja Católica é a única instituição do mundo que está há 2000 anos pregando a mesma coisa em quase todos os lugares do mundo, todos os dias. Pense só, não é uma instituição no mundo que faça isso. Então você tem que respeitar a igreja e querer o bem dela, porque querer o bem da igreja é querer o bem do mundo. Entendeu? Gramsci percebeu que a igreja era a única instituição no planeta capaz de criar o senso comum. E ele percebeu que era impossível ir contra ela, era preciso usá-la. Então, quando a igreja vai bem, o mundo vai bem. Quando a igreja está mal, o mundo vai mal. A Igreja Católica no Brasil foi instrumentalizada, grande parte dela pelos esquerdistas. Isso redundou no PT. E o PT redundou em quê? Em 70 mil homicídios por ano, os piores lugares na educação mundial do brasileiro, sexualização precoce de criança, tentativas infinitas de passar o aborto no Brasil, ideologia de gênero, submissão do Brasil a ditadurinhas em todo o mundo, deu em Petrolão, deu em Mensalão, deu escândalo dos Correios, deu em tirar o dinheiro do povo para financiar ditaduras fora do Brasil, deu em vergonha nacional, destruiu a nossa economia, acabou com a nossa cultura, acabou com os nossos jornais, aparelharam tudo. Tudo isso por causa, em grande parte, dessa infiltração dentro da igreja. Então, assim, se você quiser entender como é que o Brasil chegou onde está, se você não entender isso que eu vou explicar lá no fórum dia 13 e 14, os próximos agora de abril, né? Março. Oi? De março, exato. Oi, tô doido aqui. 13 e 14 de março, você não vai entender a história recente do Brasil. Então, vá lá, eu vou explicar esse negócio o melhor que eu puder, tintim por tintim, e você vai se localizar melhor no tempo e no espaço, nesse país confuso que a gente vive. Então, pessoal, vocês viram a importância de poder de comparecer, né, no Fórum dos Conservadores em Goiânia, a quantidade de informação. Em alguns segundos eu já tive uma aula aqui. Imagina quando a gente passar 1 hora escutando o Bernardo lá no nosso fórum, tá? O link para vocês poderem adquirir o ingresso está aqui embaixo, tá bom? Ou então vai estar aqui em cima, dependendo de qual plataforma você assistir esse vídeo. Bernardo, eu gostaria de te agradecer, muitíssimo obrigado por ter concedido um tempo para a gente no sábado, agora são 9 horas da noite. Eu sei que o seu tempo é muito corrido. Eu espero poder tomar um café com você aqui quando você vier para o fórum. Com certeza. Bater um papo, vai ser muito legal, vai ser uma honra para mim. Minha esposa já me bliscou aqui, disse que vai querer te conhecer também. Então, você vai ser muito bem recebido aqui. Tem muitas pessoas que te adoram, que te acompanham aqui em Goiânia. Goiânia é uma cidade extremamente conservadora. Mas assim, muito mesmo. A gente tem um pouco daquela coisa da comunidade rural, ao mesmo tempo que é uma cidade grande. Então, pegou uma cidade meio que híbrida, né? Ela é grande, mas tem uma alma de interior, sabe? Então, você vai ser muito bem recebido, eu te garanto. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Boa noite. Obrigado, meu querido.